Muito boa tarde a todos. Se há um skill que eu aprendi nos últimos 3 meses é ser o mais informal e o mais pragmática possível para conseguir responder à dimensão dos desafios que temos tido pela frente. E eu começaria por, antes de mais, agradecer. Acho que foi um ótimo pretexto para nos obrigar a parar. E eu hoje em dia agradeço a todas as pessoas que me conseguem ajudar a parar um bocadinho, que acho que é também o que precisamos nesta fase. Sempre aqui com a colaboração e este estímulo permanente de quem quer permanentemente este contágio entre a academia, o mundo empresarial e o mundo da administração pública, para que em conjunto consigamos dar cada vez respostas, diria eu, mais integradas. Aqui um balanço rápido desta sessão e daquilo que eu retiro aqui também como reflexão. Antes de mais, eu acho que esta pandemia dividia em 3 momentos. Um momento de reação rápida, em que foi preciso um momento claramente aqui de emergência, que era preciso reagir e responder de uma forma muito rapidamente, quer do ponto de vista de proteção de emprego, quer do ponto de vista de proteção de rendimentos, quer do ponto de vista da proteção das pessoas mais vulneráveis, que estavam mais frágeis neste momento crítico. E, portanto, foi um momento de reação rápida em que era preciso criar instrumentos rápidos, panaceias, para, de uma forma até artificial, mantermos vivos aqui um conjunto de realidades que tínhamos que manter vivos no momento em que estávamos a pedir à sociedade que artificialmente deixasse de ser sociedade. E, portanto, foi preciso criar aqui uns pensos rápidos que estancassem aqui o que podia ser uma hemorragia grande, nomeadamente em termos de impacto do ponto de vista social e de impacto do ponto de vista do emprego e das nossas empresas. Primeiro momento de reação rápida. Eu não queria ser otimista com o momento de reação rápida, mas verdadeiramente eu acho que no momento de reação rápida o Estado Social mostrou que estava cá para reagir, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da segurança social, daqueles que foram os mecanismos criados também para apoiar a manutenção do emprego. E se olharmos para os números mostram que houve alguma capacidade de eficácia, nomeadamente do tão falado layoff simplificado, que neste momento já temos 860 mil pessoas abrangidas. Quando comparamos com os números do desemprego, a evolução que nós tivemos de desemprego, se compararmos final de fevereiro com final de maio, e eu não vou já dizer o junho, porque no junho temos uma recuperação até de emprego, mas perdemos 93 mil postos de trabalho, que é claramente um fator de grande preocupação, principalmente quando olhamos para os últimos 5 anos e percebemos que foi esta criação de emprego que nos permitiu, nomeadamente, ter uma sustentabilidade do sistema de segurança social e que nos permitiu chegar onde estamos hoje. E, portanto, temos desde logo esta emergência, agora a seguir, que é como é que conseguimos recuperar estes postos de trabalho. Mas tentava só dizer que este momento de reação rápida foi um momento de estancar possíveis consequências mais dramáticas, também do ponto de vista de proteção das populações mais vulneráveis, nomeadamente os mais idosos nos lares, como sabemos, por serem logo à partida, nós temos mais de 100 mil pessoas nos lares, residentes em lares, mais de 50% das pessoas têm mais de 80 anos. Portanto, isto é logo igual a uma taxa de letalidade de risco enorme. Portanto, como é que nós, em conjunto todos, conseguíamos tentar responder a este problema que tínhamos em conjunto? E nesta reação rápida, eu diria, grande lição, uma grande capacidade de articulação e trabalho em conjunto entre todos. Isso foi mesmo extraordinário. Houve uma grande capacidade de foco no resultado, na substância, em detrimento do processo. E eu acho que essa informalidade levou-nos a todos a conseguir resultados que nos pareceriam impossíveis num primeiro momento. Portanto, eu acho que espero eu, que desta reação rápida saiam lições que é não voltarmos atrás. É perceber mesmo que temos de estar focados na substância, em detrimento do processo burocrático. Não é do processo, é do processo burocrático. E acho que isso foi evidente. Depois, uma grande capacidade também de leitura do terreno por parte dos vários parceiros, para perceber o que era preciso ir fazendo a cada momento. E aqui tenho que dar aqui uma palavra aos parceiros do setor social, que foram extraordinários. Passámos a ter uma coisa que eu também espero que fique para sempre, que foi passámos a ter reuniões digitais, portanto, online, com os parceiros do setor social, semanais, com um ponto de situação semanal, com todos os parceiros do setor social, a dizer o que é que está a acontecer, em quantos lares, o que é que está a acontecer, o que é que temos que fazer, é preciso equipamentos de proteção individual no sítio A, ou seja, um trabalho permanente de coordenação e de identificação do que estava a correr mal.
acho que foi também fundamental, também espero que isto não volte para trás. Portanto, uma capacidade, através destes novos meios digitais, nenhum de nós conhecia tantas plataformas de reuniões online, certamente, como passámos a conhecer, e passámos a fazer estas reuniões e ponto de situação semanal, que depois nos permitiu ir criando as medidas à medida também das necessidades, de reação. O segundo momento, eu diria que é um momento de reflexão. É perceber o que é que aprendemos com isto tudo. O que é que aprendemos com isto tudo, o que é que correu mal, o que é que correu bem, o que é que temos de tirar daqui lições para o futuro. Eu diria desde grandes lições para mim, a essencialidade de lutarmos por termos uma universalidade do sistema de proteção social, que ficou a nu, evidente, que não é universal, e, portanto, percebermos o que é que no nosso sistema de proteção social não está preparado e porque é que as pessoas não fazem todas parte do sistema. E eu diria dois grandes problemas que temos, porque o sistema não está preparado para as pessoas, número 1. Número 2, porque também o próprio sistema nunca tinha equacionado um momento de pandemia em que de repente tudo tinha que parar. Portanto, duas grandes áreas em que temos que perceber o que é que para o futuro temos que mudar. Como é que o sistema se prepara para as pessoas? E como é que um sistema se prepara para as pessoas? Tem que ser inclusivo, tem que ser aberto, tem que ser adaptável às novas realidades que surgem e não pode ser congelado em velhos padrões que, entretanto, mudaram. E, portanto, aqui uma grande necessidade do sistema ser um sistema ágil que responde às novas dinâmicas também do mercado de trabalho. E também um sistema que tem que ser um sistema com capacidade de reação rápida. O que é que isto quer dizer? Tem que ter uma grande capacidade tecnológica de novas prestações, de ser ágil para se conseguir adaptar. Depois, ficou evidente também, como ainda temos, como as desigualdades também marcam depois os efeitos de uma pandemia nas pessoas, nos vários níveis, em termos do acesso ao digital, quem tem acesso ao digital, quem não tem, do ponto de vista também de quem tem mais fragilidades do ponto de vista económico, mais facilmente também fica numa situação de muito maior vulnerabilidade do ponto de vista também de rendimentos. E também alguma fragilidade até geracional. Perceber que, aliás, como aqui o IFP penso que frisou, as pessoas mais frágeis do ponto de vista e aqueles que foram os primeiros que surgiram, nomeadamente nos primeiros números da evolução do desemprego, foram as gerações mais novas, aquelas também que têm umas relações laborais mais frágeis e mais ténues. E aqui eu acho que também diria eu, uma grande lição para todos, do ponto de vista, se queremos ser uma sociedade inclusiva, temos que ter a capacidade também de ter formas de relações laborais que não sejam assentes muitas vezes na precariedade dos novos que entram. Quarta grande lição, o pragmatismo na resposta. É preciso ser cada vez mais pragmático nas respostas que conseguimos montar rapidamente. Isto quer dizer que temos que ser cada vez menos burocráticos e eliminar tudo o que é red tape e coisas que não fazem sentido. Cada vez mais temos a capacidade de perceber porque é que estamos a pedir o quê, com que fim e qual é o timing que nós vamos dar da resposta, porque se dermos uma resposta em 6 meses, não vale a pena. E, portanto, aqui a emergência de termos capacidade de termos sistemas rápidos também, de capacidade de resposta. Terceiro momento, diria eu, tem que ser um momento da aceleração. E o momento da aceleração é o momento da aceleração e antecipação daquele modelo que parecia distante, mas afinal não é nada distante, já está aqui. E, portanto, este momento de choque sanitário dá origem a um momento de choque de mudança do ponto de vista também de organização, também social e no mundo do trabalho. E o que é que me parece que é evidente? Por um lado, a necessidade de uma capacitação maior ainda do Estado Social, nas suas várias dimensões, portanto temos uma capacitação do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de mecanismos e de instrumentos de resposta, assumindo muito este princípio de quanto mais simples forem os sistemas na resposta, maior eficiência e eficácia têm na sua capacidade de chegar às pessoas. Quanto maior foco houver na substância,
maior capacidade há de dar respostas personalizadas às pessoas e não respostas padrão que depois não respondem à necessidade de cada um, e acho que esse tem que ser uma mudança de paradigma também que todos temos que ter. Essencial também, como disse há pouco, garantirmos sistemas universais de proteção social e, portanto, como é que os garantimos de uma forma cada vez mais abrangente. Uma grande preocupação nos rendimentos e na proteção dos rendimentos e na regulação, na gestão dos equilíbrios, para promover também nestes momentos de fragilidade garantias de igualdade. Claramente aqui uma necessidade de acelerarmos uma real transição digital nas várias dimensões, na dimensão da capacitação, das competências, na disponibilização de meios universais para que esta transição digital seja de facto para todos, não seja só para alguns. E depois também aqui um grande foco e uma grande preocupação na criação de emprego, claramente. Estamos neste momento, e este desafio lançado pelo professor Manuel Leitor acho que é fundamental, estamos neste momento no desenho das medidas no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social que identificámos 180 milhões de euros para políticas ativas de emprego e de qualificação, de reconversão, e para a construção destas medidas, para que elas sejam o mais eficazes possível, estes espaços são fundamentais, porque é fundamental que as empresas também nos digam, que a academia nos diga, nos ajude a fazer a ponte, dizer o que é preciso focar para que haja esta absorção rápida por parte das empresas, também dos recursos que precisam, porque também ficou evidente que as empresas de repente precisavam de recursos que não havia e que não conseguiam responder. Dou-vos um exemplo concreto de um programa que foi desenvolvido pelo IFP, que foi desenvolvido no meio da pandemia, o programa Marés, que foi exatamente um programa de emergência para reforço das respostas de recursos humanos nas respostas nos equipamentos sociais, porque de repente deixámos de ter pessoas sequer nos lares para trabalhar. E o IFP desenvolveu este programa em abril, penso que foi em abril, acho que não estou a dizer, não estou a ir longe do mês. Neste momento já conseguiu colocar 5 mil pessoas. Porquê? Basicamente foi com o setor social percebeu o que é que precisavam, e foi um programa completamente desenhado à medida daquilo que precisavam. E eu acho que é isso que precisamos, é que este Ativar.pt seja um programa feito à medida das necessidades também das empresas e depois de fazer a reconversão. Estamos a fazer o mesmo em colaboração, aliás, com o Ministro Manuel Leitor, no programa para programação, um programa com as empresas, com o ensino superior, em função para termos programadores, 3 mil programadores, à medida também com a contrapartida das empresas de empregabilidade destas pessoas. Último ponto, o que é também um momento? É o momento de aproveitar toda a nossa atratividade e competitividade enquanto país, nas suas várias dimensões, porque também neste novo mundo da transição digital isso transforma-se como evidente, quer do ponto de vista da qualidade de vida, da segurança, do ponto de vista da competência e a capacidade dos nossos técnicos extraordinários em se adaptarem a estas novas realidades e, portanto, acho que temos aqui uma mais-valia fantástica. Terminando só, a Academia colabora. A Academia mostrou nestes momentos que foi fundamental na resposta nas três dimensões, da reação rápida, da reflexão e da aceleração. Desde logo, os testes, a Academia foi quem nos salvou nos testes para conseguir fazer testes massivamente a todos os trabalhadores dos lares. Também a inovar, em criar, nomeadamente as zaragatoas, que levantaram tanta celeuma, mas que foi quem desenvolveu aqui, conseguirmos ter zaragatoas em Portugal não importadas para conseguir fazer os testes, e agora colaboro com esta grande expectativa que tenho nestas duas grandes frentes em que estão a trabalhar, no teletrabalho, que eu espero que seja depois inspirador para o livro verde do futuro sobre o futuro do trabalho, e na área dos lares, numa área em que estamos a trabalhar para rever todo o modelo das respostas sociais e dos requisitos das respostas sociais, que ainda hoje em dia estão completamente parados no tempo em requisitos que hoje em dia já não fazem sentido e depois não respondem exatamente àquelas que são os desafios cada vez maiores das respostas sociais personalizadas e que respondam também à demografia que nós temos e às tendências da demografia que nós temos. A expectativa é imensa, além dos lares, além do trabalho, tem aqui mais este desafio grande, como é que nós transformamos este Ativar.pt num programa que seja efetivamente capaz de empregar 100 mil pessoas nos próximos meses. Portanto, agora a bola está do lado do Colabor
com esta grande responsabilidade de nos ajudar a implementar as políticas públicas da forma mais eficaz possível, para chegar da forma mais eficiente possível às empresas, cumprindo aquela que é a nossa missão enquanto Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em funções e trabalhos dignos e que valorizem as pessoas. Muito obrigada.